Meu nome é Regiane. Eu estou no grupo junto com a Denise e com a Simone. Eu vou falar sobre o primeiro texto, a escola como espaço sociocultural. Esse texto foi escrito por Juarez Tarcísio Dairel e analisa o ambiente escolar como sendo um espaço sociocultural complexo, certo? É um espaço sociocultural complexo. Porque os alunos e os professores são sujeitos de experiências sociais que se reproduzem de forma a criar novas culturas pelo estímulo daquele ambiente polissêmico. Polissêmico porque ali no ambiente escolar estão inseridas diversas culturas, diversas pessoas que estão reunidas, mas que cada uma já tem uma pré-cultura, já foi para aquele ambiente com uma cultura já definida desde o seu nascimento, de suas famílias, né? O texto ele aponta que o ambiente escolar estimula o convívio em grupos com diferentes significados de espaços, tempo e relações sociais, tornando o cotidiano dos alunos significativos por meio de experiências relacionadas às suas crenças, valores e visão de mundo. O texto também analisa a escola em uma dupla dimensão, mostra que ela desenvolve normas e regras e também é um espaço onde ocorrem relações sociais por meio de reprodução de velhas regras, ao mesmo tempo que constrói novas práticas culturais e sociais. O texto também reflete sobre o discurso da democratização da escola, que na verdade gera um aumento da desigualdade e de injustiças relacionadas com as origens sociais dos alunos, apontando que o planejamento escolar deve ser desenvolvido levando em conta a diversidade dos alunos e a potencialização da prática usual dos mesmos, reservando um tempo maior para sua socialização. O autor ele faz uma crítica porque, segundo ele, a escola ela põe pouca importância para a socialização dos alunos, sendo que esse é um dos principais pontos da escola, porque a partir dos encontros, dos grupos que vão surgindo no ambiente escolar, surgem também novas culturas. O texto também reflete sobre a construção da autoimagem nos alunos, sobre o aspecto que pode ser positivo ou negativo. Ele pede para a gente refletir bem sobre esse tema, porque se você pré-estipula que uma criança é preguiçosa ou alguma coisa, isso pode influenciar futuramente no seu desenvolvimento. Ele também mostra que o planejamento e a metodologia de ensino deve levar em conta as diversidades dos alunos e que é necessário que os professores pensem minuciosamente sobre os conteúdos e significados de como a escola se organiza e funciona normalmente, visando o respeito à humanização dos estudantes. É sobre isso que a gente queria falar por hoje e um abraço aí, boa sorte para pessoal. Eu sou Simone, eu venho falar a respeito do texto 2. O texto é sobre tempos e espaços da escola, do princípio do conhecimento ao princípio da socialidade, de Marília Gouveia de Miranda. No texto, a autora nos fala das propostas de reforma curricular, a organização do tempo escolar na perspectiva de superar o currículo seriado para o currículo organizado em ciclos. Ela nos faz entender que toda reforma educacional tem a intenção de transformar não só as políticas e práticas pedagógicas, ela pretende sim modificar mentalidades. Trata-se de uma mudança na maneira de conceber a escola, com importantes implicações para a relação educação e sociedade. Essa reforma ela vai mudar o foco do conteúdo, que se refere à educação curricular seriada, para outra organização com o princípio da sociabilidade, que seria a educação pela organização de ciclos. Nos mostra também que toda mudança de concepção a respeito da educação não é tão importante a educação pelos conhecimentos que são adquiridos por uma pessoa, mas por suas experiências de convivência e de construção da sua sociabilidade para ela conseguir viver na sociedade.
Nos contextos sociais nos quais a escola se insere, essa proposta visa alterar o foco do conhecimento para o foco nas relações entre as pessoas e relações com elas mesmas, respeitando seu ciclo de aprendizagem, dando oportunidade de convivência umas com as outras. Contudo, entende-se que não há receita pronta e certa para que se contenha uma conclusão perfeita. O planejamento escolar, com a definição de metodologias de ensino e avaliação. Essa proposta gera muita dúvida. Ela não é clara, não tem a referência dos ciclos, se são ciclos de aprendizagem, de formação, de desenvolvimento, qual a perspectiva. A autora então cita que Renaud distingue 3 tipos de reformas escolares. O primeiro tipo, que transforma as estruturas escolares, o segundo tipo, transforma os currículos, e o terceiro ciclo, e mais importante, é o que se dirige aberta e institucionalmente para o cotidiano dos alunos e professores nas classes e na escola. Exemplo da organização por ciclos e que, ao final, o que realmente precisa ser transformado são as práticas profissionais, os valores, as atitudes, as representações, os conteúdos, as competências, as identidades, os projetos de cada um é o que são decisivos. Olá, eu sou Denise, eu vim falar sobre o texto Tempos e Espaços na Organização Curricular, uma reflexão sobre a dinâmica dos processos escolares, de Juarez da Silva Chessen. Então, ele reflete sobre o que aconteceu na organização escolar de acordo com os tempos históricos. Então, é bom fazer uma releitura dos conceitos de tempo e espaço curricular na trajetória histórica, que isso estimula a dinâmica das práticas dos contextos escolares. As formas de explicação do pensamento, elas mudam de acordo com os tempos. Então, os conceitos de espaço e de tempo, eles são construções sociais históricas da atividade humana. Vem falando sobre como era a organização escolar, as suas transformações sociais. O texto fala desde o século XV, onde os elementos da religiosidade eram muito presentes, eram guias de interpretação. Fala sobre o iluminismo. E a partir do Renascimento há uma nova observação da ciência moderna. Mas somente no final do século XIX que essas orientações de cunho positivistas elas chegam com força no Brasil. As escolas elas têm os currículos reformulados, passam a adotar disciplinas consideradas científicas e substituições às outras que eram literárias. Então vale a reflexão de que quanto mais a escola padroniza seu currículo e suas práticas a determinados sujeitos que a frequentam, ignorando a diversidade, utilizando como falso documento para a democratização da educação, mais se aumenta e fortalece a desigualdade. Então, por isso que é bom uma democratização na escola. Chessen ele fala que temos um discurso amplo e flexível sobre a compreensão da aprendizagem, mas na prática isso não condiz. Ele tem uma perspectiva muito otimista sobre o campo pedagógico, a educação, os investimentos, a participação da classe pedagógica. Esse texto foi de 2011. Mas o que estamos vivendo hoje não condiz com essas perspectivas. Por exemplo, o professor ele não pode educar, diz que o professor não pode educar, ele tem que apenas ensinar. A escola ela tem que preparar para a vida, ela não tem que preparar para a vida, mas sim para o mercado de trabalho. A escola tem que formar um caráter, porém é um caráter de uma classe dominante. Então vemos que há uma necessidade nessa reflexão sobre a dinâmica nos processos escolares. Tem uma parte que eu achei interessante que fala sobre os tempos, o tempo cronos, que é o tempo cronológico, o físico, e o kairos, que é o tempo das vivências, que dá significado aos acontecimentos. Então, a partir daí, podemos considerar que cada sujeito ele tem um ritmo de aprendizagem. Cabe à escola integrar, por intermédio da sua dinâmica, os tempos e espaços individuais ao coletivo. O texto também fala das tecnologias da informação, as TICs, que indiscutivelmente eles repercutem nas
educação. E aqui estamos nós utilizando todas essas ferramentas para o conhecimento. Então, na videoaula 2 que o André disponibilizou, ele colocou uma pergunta: será que temos mais condições de pensar o tempo e o espaço de forma a favorecer as interações? Então, eu acredito que sim, justamente porque temos essa tecnologia a nosso favor, a favor da aprendizagem, a favor da interação. Temos uma ampla variedade teórica que fala sobre a trajetória histórica, auxilia nosso processo de reflexão. E vivemos um tempo de crise na educação formal, né? Há um esgotamento no modelo da organização da escola e há um insucesso em alguns resultados de aprendizagem. Mas nós temos, não obstante, o desenvolvimento na tecnologia da informação e comunicação. Então, possibilita novas alternativas no campo da educação. Então, pode reconceituar e ressignificar os processos educativos e a gestão dos tempos e espaços curriculares.